e quanto esses estereótipos que a gente ouve desde pequenininha, eu sempre falo que eu carrego e não carrego, porque a minha mãe tinha síndrome de Mulher Maravilha, de querer dar conta de tudo, mas chegou um momento que eu falei para ela, eu falei assim, mãe, bom, que a senhora conseguiu fazer, mas eu não quero ser essa mulher. E eu lembro que eu era ainda muito nova, e eu falei para ela, eu falei assim, e que horas que você está parando para olhar para você? Porque era demanda, resumindo a história, né, gente, a minha mãe, quando eu tinha 14 anos, ela sofreu um acidente e ficou paraplégica, então eu cuidei da minha mãe até final aí de 2024. E ela achava que eu tinha que dar conta de tudo, dar conta da casa, do trabalhar, de estudar. Só que chegou um dado momento da vida que eu falei para ela, falei assim, mãe, a senhora está envelhecendo e eu também. A minha disposição de fazer tudo o que eu fazia quando eu tinha 20 anos era uma, com 30 já é outra, com 40 piorou. E quando eu fui começando a trazer esse olhar para ela falou assim, nossa, minha filha, sabe que você tem razão? Eu falei assim, então, eu já tinha um pouquinho dessa questão do autoconhecimento comigo. Eu nunca gostei de fazer serviço de casa, tá, gente? Confesso aqui, eu falo que eu tenho um companheiro maravilhoso, o Araci, que não liga para isso, de vez em quando ele que toma as rédeas da cozinha, mas eu não, no dia a dia tento manter a casa em ordem, mas eu nunca fui dessa pessoa. E aí eu entendi que eu precisava fazer. Continuar desenvolvendo a minha potencialidade, que sempre foi ser executiva, enfim, até 2021, e depois eu mudei meu rumo. E numa das organizações que eu trabalhei, que minha mãe teve um processo aí de saúde bem difícil em 2019, foi o primeiro lugar que, digamos que eu consegui me vulnerabilizar, mas é porque aquele lugar me permitia aquele espaço. Para mim era muito difícil também tá com problema em casa, e o corporativo tem muito disso. Ah, você entrou aqui, esquece o CPF que você está entrando no CNPJ. Gente, isso não existe, é a maior mentira que contaram para nós. Não dá para separar o lado direito do lado esquerdo. E eu lembro até hoje que a minha assistente na época era a pessoa mais próxima que eu tinha, então ela estava sabendo do que estava acontecendo, mas isso começou a interferir no meu trabalho, e ela falou com a minha gestora na época. E eu, nesse momento, né, da síndrome da Mulher Maravilha, eu não tinha completado ainda, por isso que eu falo que foi uma das empresas mais incríveis que eu trabalhei pensando em gestão de pessoas. Ela veio conversar comigo, ela falou assim, Dan, ele me contou o que está acontecendo e tudo mais, e eu consegui antecipar 10 dias das suas férias. Você não quer tirar? Ao invés de eu falar, não, eu falei, posso pensar, até quando eu posso te dar uma resposta? Ela, você me dando uma resposta até depois da manhã, tudo bem, mas aí eu vou precisar de uns dias para o RH conseguir preparar a papelada. Eu estava na estrada, sabe quando você chega em casa, eu parei, respirei e falei assim, cara, eu realmente preciso desses 10 dias, não dá para ser Mulher Maravilha, não. E aí foi quando eu entendi. E que também eu tinha ali ao meu lado pessoas incríveis, gente. Tinha uma das meninas que falou assim, Danuba, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, não sei. Gente, acho que talvez, eu estou contando aqui para vocês, eu espero que eu até me emociono, porque foi uma galera assim muito incrível. Cara, as meninas lavaram minha roupa. Né? E dentro desse mundo louco corporativo que a gente vive, quem que se presta a fazer isso? Mas me emociono mesmo porque são pessoas que eu carrego para a vida. Eu não tenho assim mais um contato tão próximo, mas de vez em quando eu dou, e aí, tá tudo bem, tô te acompanhando e tal. E isso é gostoso. Né? E que no final do dia, nós estamos falando de pessoas, mas a gente ainda tem essa questão do nosso recorte. Né? Então, essa questão da vulnerabilidade, a gente vai aprendendo. Eu falo que eu vou aprendendo no aquilombamento que eu faço com as mulheres pretas, que a Cabem trouxe aqui, que é o momento que a gente se sente confortável em trazer essa vulnerabilidade, porque às vezes nem sempre é possível. Vejo algumas mulheres pretas me trazendo, poxa, Danúbia, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e eu só fui vivendo. Olha que loucura isso.